Boa tarde. Eu queria, assim, começar falando que para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né? Porque eu já participo algumas jornadas online, isso, de duas jornadas. Essa é a terceira, né? E aí de forma presencial, então quero expressar essa alegria que eu tô de poder participar. Então, assim, né, continuando depois dessa explanação, né, perfeita da nossa colega Laís, eu vou falar um pouquinho, ó, a responsabilidade, né? Falar um pouquinho sobre a mãe suficientemente boa e o ambiente facilitador no processo de amadurecimento pessoal de Winnicott. Então, assim, eu vou falar somente um pouco sobre essa teoria, porque ela é muito vasta, né? São muitas coisas, foi até difícil, assim, saber que eu iria falar, né? De ser uma teoria tão abrangente, assim. Então, tudo iniciou com a experiência clínica, assim como a Laís já trouxe, né? Ele fazia atendimentos com bebês e suas mães, né? E ele fazia as observações dele. E a partir daí ele desenvolveu a teoria do amadurecimento pessoal. E ele afirma que começa após o nascimento. Ele traz em alguns momentos, a influência também da gestação, né? Ele traz um pouco disso, mas ela continua ao longo da vida do indivíduo, ao longo de toda a vida, né? Termina somente na sua morte, no final da vida. Ele fala que é uma jornada, né? E que o indivíduo ele adquire, o que ele faz é conquistar algumas etapas, né? E, e cada vez mais essas etapas se tornam mais complexas, né? Com o passar do amadurecimento. É, então, e a intenção é em direção à independência relativa, né? Porque quando o bebê nasce, ele é totalmente dependente da mãe. Então, ele, é, ele depende totalmente, né? Dependência absoluta. E aí ele vai em direção à independência relativa, ao qual ele se mantém ao longo da vida. Então, ele fala que não é um progresso, né, o que acontece, porque ele pode voltar, esse bebê pode voltar em algumas etapas, quando for necessário, né, e dar continuidade em seguida, né, devido a alguma tensão, sobrecarga, ele vai readquirindo os pontos que foram perdidos. Então, eu vou falar um pouquinho do ambiente facilitador, da mãe suficientemente boa, e isso mais nas fases iniciais do amadurecimento, bem no início. E também um pouquinho sobre saúde e sobre o papel do pai. Então, um ambiente facilitador. A própria palavra já fala, né, que é para que ele facilite, para que esse bebê se desenvolva, né, de forma saudável. Que ele precisa ser confiável, né? E como que ele é confiável? No sentido de ser previsível, porque a partir do momento em que a mãe sabe o que o bebê precisa, então a gente já vem trazendo um pouco a mãe, já começa falando sobre ela. E justamente isso, o ambiente facilitador no início é a mãe, né? É ela que desempenha esse papel. Então, assim, para ele ser confiável, a mãe precisa estar atenta às necessidades dele e saber o que ele precisa, né? E aos poucos isso ele vai introjetando, né, a confiança. E ele só existe a partir de alguém que cuide dele, né? E para ele se tornar um indivíduo real. Ele necessita desses cuidados, né, de uma mãe real também, que é um ambiente que oferece sustentação, né? E ele fala muito do holding, que é essa sustentação, né? Que é o amamentar, que é ter o bebê no colo, né? Tudo que tem a ver com os sentidos, né? Que é o que a criança consegue administrar no início da vida. Então, ela vai facilitando, através disso, o processo de amadurecimento. E não existe, ele fala que não existe uma relação recíproca entre o bebê e a mãe, né? Porque ele é apenas uma unidade, né? Porque o bebê, ele entende que ele e a mãe são um só, né? No início da vida. Então, quanto mais se avança nesse amadurecimento, ele vai se tornando desnecessário, né? Em termos de estruturação da personalidade. E ele continua sendo importante de outras formas, né? Que possa ter um ambiente estável, um lar, né, um lar amoroso, né, que dê condições para que ele continue se desenvolvendo, né? Com o passar do tempo ele vai deixando de necessitar de tantas
de tantos, vamos dizer, me fugiu a palavra, de tantos cuidados, assim, né, vamos dizer. E a partir daí, né, dessa relação com a mãe, depois vai ter o pai também, que o Winnicott fala, a partir dessa relação no lar, ele vai estabelecer as outras relações, né, ao longo da vida dele. Então, é necessário que esse lar esteja bem, né, bem constituído, vamos dizer assim. Então, esse ambiente, quando ele é suficientemente bom, ele não quer dizer que o bebê não determina casualmente o bebê. Ele apenas fornece as condições facilitadoras para o processo maturativo agir. Né? Então, novamente, são condições que facilitam esse processo. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a mãe suficientemente boa. E aí, quando ele fala, ele usa esse termo suficientemente bom, ele afirma que não é a mãe perfeita, né? Até porque a gente sabe que não vai existir alguém perfeito. Então, não é a mãe que vai fazer além do que o bebê precisa e nem vai deixar faltar nada para aquele bebê, né? Então, é uma mãe que é o suficiente, né? Que é aquilo que ele precisa naquele momento, a mãe vai estar ali para poder atender. Ele encontra-se em fusão com essa mãe, né? Lembrando, assim, uma coisa importante, que essa mãe pode ser, não necessariamente a mãe biológica, né? Pode ser uma avó, né? Pode ser qualquer outra pessoa, até um pai, né? Mas que seria importante ser a mãe, mas pode ser outra pessoa também, caso não seja possível, né? Então, quanto mais essa mãe souber, né, o que esse bebê precisa, mais ela vai conseguir oferecer esses cuidados, né, para que ele possa se desenvolver e dar continuidade de ser, né? Aí, em seguida, ela precisa deixar essa identificação com o bebê, né, porque ele vai amadurecendo, ele vai crescendo e ele começa a necessitar estar separado dessa mãe, né? Então, essa fusão ela precisa ser, de alguma forma, aos poucos ir diminuindo, né? Para que ela realmente não fique fundida a ele. Dessa forma, ele pode alcançar a continuidade de ser através de uma existência pessoal que vai sendo construída quando ele recebe esses cuidados suficientemente bons. Então, esse processo ele pertence ao bebê. A mãe apenas facilita, atendendo às necessidades dele e não às suas próprias necessidades, né? Porque muitas vezes a mãe vai ter, né, necessidades diferentes daquela que o bebê precisa. E isso vai trazer consequências, né, que eu vou falar mais à frente. E o Winnicott ele afirma que não é uma satisfação de desejos, porque o bebê ele ainda não é um ser humano que tem desejos, né? Mas sim que uma adaptação às necessidades dele. Bom, como que surge essa identificação com o bebê, essa capacidade, né? Vem da própria experiência dessa mãe, de um dia ter sido um bebê e de ter recebido cuidados de uma mãe também, né? E aí vai depender, porque cada pessoa tem a sua história, né? Cada pessoa tem a sua mãe. E a partir daí, ela vai agir dessa forma, né? De forma com uma memória corporal que ela tem, e ela vai se dispor ali àquele bebê. Essas memórias que passam segurança, conforto, né? Intimidade pessoal. E ela vai percebendo essas necessidades pelo fato de estar viva e por ter imaginação. Em seguida, depois dessa dependência absoluta, surge a necessidade de ela se tornar desnecessária, uma desadaptação gradativa a esses cuidados, né? Vai acontecendo uma falha de forma gradual para que o bebê comece a perceber que o mundo não é um mar de rosas, né? E que ele vai se sentir ansioso, né? Aí começa a ansiedade, a frustração, mas que isso é necessário para o desenvolvimento dele, né? Porque nem tudo é flores. É um momento em que ele pode esperar alguns minutos, né? Ele vai lançar o gesto espontâneo dele,
Só que como ele já está em uma fase em que ele pode esperar um pouquinho, essa mãe vai ir deixando um pouco ele sentir essa necessidade, essa falta dela, né? Em torno de 6 meses a 2 anos de idade. E ele começa a ter essa consciência de que a mãe é necessária para ele, né? Aí faz parte o desmame e o ódio na criança. Então, assim, essa criança vai sentir ódio, né? Porque ele não está sendo atendido. Poxa, até agora está tudo certo, estou recebendo tudo que eu preciso. De repente, eu não tenho mais isso, né? Então, ele vai ficar revoltado, vai ficar irritado, né? Mas que nesse momento ele já pode passar por isso, né? E a mãe precisa suportar esse ódio, né? Ela tem que sustentar isso para que o bebê possa continuar, né? Nesse processo. E ela vai se tornar uma mãe ruim, e ela tem que dar conta disso, né, para poder continuar. Então, assim. Ele ressalta que não são regras, né? Ele não traz regras para que a gente siga, né? Nem procedimentos exatos, estruturados. Não é nada disso, né? Então, assim, o que é necessário é esse ambiente que facilita, né, que faz com que o bebê vá se desenvolvendo, né, ao longo da vida. Até mesmo assim, muitas vezes gestantes, né, tem assim essa necessidade de ler alguns livros, né, de tentar entender o que tem ali, mas só que isso foge muito do natural, né, daquilo que a mãe sente, daquilo que o bebê sente naquele momento e aquilo que ele precisa. E cada bebê vai ter a sua necessidade, né? Porque mesmo que sejam gêmeos, o Winnicott fala disso, né? Mesmo que sejam gêmeos, cada um vai ter uma necessidade diferente e a mãe tem que estar atenta a isso, né? Oi? Sim. Aí o pai, assim, a gente tem que levar em consideração que é uma teoria na década de 50, 60, então, que foi, né, desenvolvida, e ele traz essa questão de o pai ele ser um duplicador desses cuidados, né? Porque ele vai promover, né, vai proporcionar à mãe esse ambiente também, né, que ele faz parte do ambiente facilitador, para que ela possa também se dedicar totalmente a esse bebê e que ela não precise se preocupar com mais nada, né? Que realmente ela precisa estar ali com aquele bebê como se ele fosse a única coisa que existisse na face da Terra, no início, né, logo que ele nasce. Então, é isso que o Winnicott afirma. Então, o pai vai ajudar nesse sentido, porque aí ele vai fazer as outras coisas, né? Ele vai dar conta de outras coisas. E isso é interessante que, por um lado, o Winnicott também pensava na mãe, né? Porque ele não falava que ela tinha que dar conta de tudo, mas que no início somente do bebê. E que alguém pudesse facilitar isso também, né? Ajudar ela. Uhum. Ela precisa sentir-se amada pelo pai, né? E pertencente aos círculos familiares e da sociedade também, né? Ela é poupada de ter que lidar com as coisas do mundo externo e poder preocupar-se totalmente com o bebê, como eu havia falado. E ele vai ajudar a promover esse apoio para a ordem e segurança que está inserido na vida do filho. Então, ele é um duplicador desses cuidados maternos. As consequências das falhas ambientais. Aí eu vou trazer um pouquinho, né? Então, assim, uma coisa que o Winnicott afirma que a psicose é fruto, né, de falha ambiental. Mas, assim, a mãe suficientemente boa é aquela que também falha. Então, ela tem um certo momento da vida do bebê que ela precisa falhar e que é necessário. Só que vai depender, a questão da psicose vai depender da intensidade dessas falhas, da duração e de mais alguma coisa. Então, frequência, perfeito, obrigada. Então vai depender disso, assim, né? Então, quer dizer, não é que uma falha ali, ele tá gritando, né? E a mãe não foi atender imediatamente numa fase em que ele já pode ficar ali esperando um pouquinho, né? Não quer dizer que isso vai traumatizar ele, né? Vai trazer um prejuízo. Mas algo que seja muito frequente. E aí fala que a doença é o reverso dessa tendência inata ao amadurecimento, que todo indivíduo ele nasce com
com essa capacidade, né? Então, ao invés de amadurecer, o bebê, ele encrua, ele usa esse termo de encruar, né? Ao invés de ele dar continuidade, ele vai fazer o oposto, o movimento oposto, né? Então, quando a mãe não é suficientemente boa, ela não atende a esse gesto. E ela faz aquilo que ela acha que é o melhor para ele, né? E isso acontece muito, por exemplo, nos hospitais, né? A gente vê assim que enfermeiros ficam ali tentando ensinar como fazer. Por exemplo, eu tive essa experiência, né? Você tem que amamentar de 2 em 2 horas. Tem que amamentar de 2 em 2 horas, né? Mas quer dizer, às vezes o bebê está dormindo 3 horas e aí não tem necessidade de acordar, né? Então é um exemplo disso. Que essa mãe vai ficar ali de 2 em 2 horas, né? De forma, né? Repetitiva, e isso vai fazer com que o bebê seja invadido, né, de alguma forma, porque ele não estava precisando naquele momento, né? Então acontece isso, o bebê começa a submeter àquela invasão que a mãe vai fazendo, e ele vai desenvolver o falso self, né? Porque na verdade, assim, essa mãe, talvez ela não consiga atender nem as próprias necessidades dela, né? Ela faz tudo de uma forma burocrática, de uma forma com regras, né? Que é o que pode causar a psicose. A criança ela percebe uma falsa existência, então ela não vai chegar a ser, né? Ela vai ser submissa àquele ambiente. E vai desenvolver um quadro de irritabilidade, e até a gente vai passar agora um videozinho do YouTube que mostra um pouquinho desse início, né, dessa irritabilidade de que uma falha, né, da mãe pode acarretar para a criança. Eu acredito que alguns já conhecem esse vídeo, mas ele retrata muito isso, essa questão da mãe com o bebê em um momento e depois a mãe com o bebê em outro momento. E é um vídeo bem curtinho, 3 minutinhos só. Baby. Alguém já viu esse vídeo? Still Face? Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this.
and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. A interagir com ela, com a neném. Quando eu vi esse vídeo, eu falei assim, eu não conseguiria fazer isso como teste. Eu pensei nisso quando eu vi esse vídeo. Eu não conseguiria. E ali foram, acho que 1 minuto, foi bem rápido, assim, né? É, foi bem rapidinho. Bom, então é só para retratar um pouquinho, né, do que acontece quando essa mãe deixa um pouco, né, o bebê. E aí a gente para pensar em relação ao nosso momento atual, né? E que a Monique vai falar bem melhor sobre isso, mas assim, o que a gente vive hoje é essa questão da tecnologia, né? De todo mundo estar conectado o tempo todo, né? E aí você imagina essa mãe precisando ali, esse bebê precisando dessa mãe ambiente, né? De suprir essa necessidade do bebê, mas a mãe não vai estar disponível, nem sempre ela estará, né? Porque ela vai ter outras demandas também. E aí aqui, já para a gente ir finalizando, aquilo que eu falei no início, né? Essa mãe suficientemente boa pode ser qualquer pessoa que esteja disponível para atender as necessidades desse bebê, né? Pode ser qualquer pessoa, porque às vezes essa mãe pode estar em depressão, pode sofrer de algum outro transtorno que ela seja impossibilitado de cuidar dessa criança. Uhum. Pronto. E assim, o Winnicott, ele fala que não é, a intenção não é buscar erros ou culpados, né? Quando ele traz a teoria do amadurecimento. Então, é mais para a gente poder estar atento, né, a essa fase, a importância dessa fase e o que pode acontecer se esse bebê não for atendido, né? Não tiver ali um ambiente que facilite o desenvolvimento dele. Isso. E aí, assim, trazer um pouquinho do conceito de saúde, né? O que é saúde para o Winnicott? A saúde inclui a capacidade de brincar, e o Winnicott fala muito sobre isso, né? Em alguns artigos. É o protótipo do viver criativo. Diz respeito à possibilidade de habitar o espaço potencial e entregar-se aí a uma experiência que está sustentada pela ilusão básica. Refere-se igualmente à liberdade de transitar pelos vários mundos que são criados no decorrer do amadurecimento, o que abarca a capacidade de estabelecer relações com o mundo objetivamente percebido, sem muito sacrifício da espontaneidade pessoal. E ele fala também que a saúde
tem relação com a neurose também, né? Porque se o indivíduo chegar ao ponto de se tornar um neurótico, então quer dizer que ele está no caminho certo, vamos dizer assim, num caminho melhor, né? Que ele passou por essa fase do amadurecimento sem esse risco, né, da psicose, de um transtorno. Bom, então era isso, né, que eu queria trazer um pouquinho para vocês, e espero que vocês tenham conseguido me ouvir, né, que eu acho que eu falei um pouquinho rápido. E assim, como eu ainda tenho um tempinho, poderia falar um pouquinho da minha experiência, né? Então, como mãe, eu já me emociono. Assim, rapidinho, né? Eu tenho um filho de 18 anos. Tá. Eu tenho um filho de 18 anos e uma filha de 12. Já tá quase fazendo 12. Então, assim, quando eu comecei a estudar o Winnicott, bate aquele desespero. Gente, fiz tudo errado. Não estava, nem psicóloga eu era, 18 anos atrás, né? Mas eu lembro que a Adriana, de alguma forma, me ajudou a entender um pouco isso, né? Porque quando ela traz esse exemplo, eu acredito que para vocês já ouviram isso, né? De que a gente, ao longo da vida, vai perdendo alguns soldadinhos, né? Mas que na adolescência a gente pode recuperar eles. Isso para mim, eu falei, caramba, eu acho que isso aconteceu, né? Porque o primeiro filho também sempre é o que acaba sendo mais prejudicado, vamos dizer assim, né? Então, com a minha filha, já foi um pouquinho melhor. E é isso que a gente busca como mãe, né? Ser o suficiente, né? Para que, aos poucos, eles possam, né? Buscar a ter o próprio desejo, né? E buscar a sua própria vida, assim, né? Que a gente possa possibilitar isso para eles e que, aos poucos, a gente vai se tornando desnecessário. Então, é isso, gente. Obrigada, viu?